outras categorias, empresários. O senhor já foi entrevistado alguma vez por um professor de educação física e por um médico? Não, a primeira vez. O senhor está preparado, então, para um podcast com perguntas diferentes? Vai ser um bate-papo, com toda certeza, né? Apesar de ser formado em educação física, eu estou fora de atividade há 40 anos, então não acompanhei a evolução, que evoluiu muito. Né? Então, o bate-papo vai ser legal, pode ter certeza. E eu queria começar com um tema assim um pouco polêmico, vamos dizer. Nós falamos muito em saúde. E o senhor teve um momento que o senhor passou a maior dificuldade de saúde da sua vida. Em 2018, o senhor foi vítima de uma facada. E essa facada levou o senhor a ver a morte de perto. Foi muito sério. O que eu posso dizer? Eu, me colocando no lugar do senhor, eu tenho 3 filhos. Então, se acontece uma coisa dessa comigo, vou até aqui até para isolar. Eu penso, quem vai cuidar dos meus 3 filhos? Mas, no caso do senhor, eu sei que o senhor tem 5 filhos. Só que o senhor tem 5 filhos e uma nação. Quando o senhor foi vítima dessa facada, o que passou pela sua cabeça? Eu era candidato, foi dia 6 de setembro de 2018. Eu entendo que eu vim do nada. Eu era um deputado de baixo clero, tá? Não tinha sequer um partido definido, nunca consegui ser presidente de uma comissão em Brasília, não consegui ser líder do partido, mas fazia a minha parte. Num quartel eu seria um cabo, um 3º sargento. Tá? Bem, resolvi vir candidato, a história é muito longa, e eu estava crescendo. Tá? E eu comecei andando sozinho pelo Brasil. E chegada ao aeroporto, muita gente, milhares de pessoas, até que chegou o Juiz de Fora, eu vi uma multidão na Praça Halford, né? Mais ou menos 40 mil pessoas na praça, busquei meu colete e não achei. Né? E eu falei, vou enfrentar assim mesmo, não posso voltar atrás. E enfrentei, e daí veio a facada. Né? O que acontece? A facada parecia ter levado uma bolada no campo de futebol salão. Não sangrava, tá? E eu falava, olha, vamos perseguir, vamos continuar. E a dor não passava. Daí eu levantei a camisa, tinha um buraco grande, e quando pega aqui, sangra para dentro. Né? Bem, a Polícia Federal fez um bom trabalho, que os candidatos eram acompanhados pela Polícia Federal. Eu, como tinha muita chance de ir para o segundo turno, eu tinha um efetivo em torno de 50 policiais federais comigo, e eles sempre faziam um planejamento a cada ponta que eu estava, no caso, como aquilo que como proceder. Me levaram para a Santa Casa, e eu confesso a você, eu só lembro quando alguém falou, né, vai ter que operar, e apaguei. Se eu não tivesse voltado, tinha chegado à morte. Tá? Fui muito bem tratado na Santa Casa de São Paulo, de Juiz de Fora, depois levado aqui para o Alberto Einstein, aqui em São Paulo. A Polícia Militar me pegou do aeroporto, me levou de helicóptero para lá, e começou um sofrimento, porque, primeiro, a bolsa de colostomia, né? Foram 100 dias mais ou menos de bolsa de colostomia. Depois a sonda nasogástrica, que você, cada engolida é um sacrifício, né? A alimentação daquele nível. Não tem posição na cama também. Você tem aquela posição que você cansa o tempo todo. Foi uma luta contra a morte, realmente. Tá? E ali os médicos depois dizem, né, foram 5 cirurgias no total, 2 enormes. 2 logo no começo, tirar tudo para fora, botar para dentro. Perdi 10 centímetros do intestino e foi um milagre. A faca feriu a mesentéria, coisa que geralmente leva a óbito, tá? Passou aí muito perto de estômago, de outros órgãos, que daria muita complicação. E os médicos dizem, né, que cada 100 que leva uma facada como essa, um sobrevive. Então, primeiro, como eu sou cristão, acredito em Deus, e depois, obviamente, na habilidade dos nossos profissionais. E sobrevivi. Tem uma tela de 25x30 na barriga, eu perdi toda... Eu tinha, apesar da idade, né, eu estava com 63, 64, eu tinha uma tonicidade, tinha... um tanquinho, basicamente, a barriga, né? E cresceu depois, obviamente. Veio a eleição, conseguimos nos eleger, só Deus sabe como, e assumimos o governo. Aí entra uma história política, que não é o caso aqui de tratar do assunto, é você escolher o seu ministério, não aceitando pressões político-partidárias, e montamos uma excelente equipe.
pessoas que são reconhecidas hoje em dia, né? O Tarcísio, o Marcos Pontes, o Paulo Guedes, Tereza Cristina, entre outros. E nós seguimos em frente. Problema sério com a imprensa. Muitos falavam que não resistiria 2 meses de uma grande órgão de imprensa bater em mim. Estamos resistindo há 3 anos e meio, com chance de reeleição. Mas a vida não é fácil. Você não tem paz da forma que eu gostaria de ter um fim de semana numa boa, etc. Sempre tem problema. E você tem que buscar a solução. Eu não posso largar na mão dos ministros, apesar de serem muito competentes, mas você tem que dar exemplo sempre do lado deles. Enfrentamos a pandemia pela frente, uma crise de falta d'água enorme ano passado, a guerra na Ucrânia com a Rússia, que mexeu nos preços do mundo todo. Tá? Mas vencemos isso, em grande parte, como disse para você, já que é a tua área aqui, dada a minha vida pregressa de atleta de alto nível, né, é que me fez, segundo os médicos, sobreviver e manter-se firme, né? Porque depois de uma certa idade, com todo respeito, se você der uma facada hoje, eu também, você vai reagir melhor do que eu, dada a minha idade. Mas vencemos isso. Devo, repetindo aqui a minha vida atlética, como até a questão da Covid. Eu falei lá na programa da Covid, né? Se pegar em mim, que eu estudei para burro esse negócio, não foi? Eu não errei nenhuma na pandemia. E fui atrás. E, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal falou que quem tem que tratar dessa questão são governadores e prefeitos. Eu apenas mandei dinheiro para os caras. Então, na pandemia também tive a Covid, fui atrás do tratamento precoce, que a melhor maneira de você safar é ser atendido de imediato, mesmo não tendo um remédio específico para aquilo. Mas tinha já alternativas que estavam dando certo. Eu liguei, por exemplo, para embaixadores da África subsaariana, por que o pessoal não pega, o número de óbitos é pequeno aí? Presidente, aqui, pelo que tudo indica, eles tomam remédio para a cegueira dos rios, né? E a Covid não pega na gente. Há também um outro medicamento que é para a malária. Então, nós começamos a estudar com o nosso médico, apesar de não ser especialista nisso, são médicos normais, né? Todos militares, e usamos o tratamento precoce. Quando eu peguei lá na presença, umas 200 pessoas pegaram, foram para o posto de saúde, tomaram esse medicamento, nenhum foi hospitalizado, assim como aconteceu em vários locais do Brasil. Criminalizaram a autonomia médica no Brasil, uma coisa horrível que fizeram. Bem, então essa minha vida, o vírus, a facada, tive também um acidente de paraquedas, quebrei os 4 membros. Sempre a recuperação sempre foi boa, tendo em vista o meu passado de atleta, vamos assim dizer. Senhor presidente, o senhor me dá licença. Tá. O senhor foi atendido na Santa Casa de Juiz de Fora. É um serviço SUS. Sim. Como é que o senhor classifica o serviço que o senhor recebeu lá? Muito bom na Santa Casa, tá? A vontade dos médicos, a forma como me atenderam, sabemos dos problemas que ele tem. A Santa Casa, até antes de eu assumir, pagava taxa de juros 23% dos seus empréstimos, passando para 10% na Caixa. Estão com problema agora, dada a nova lei do piso dos enfermeiros, que atingiu as Santas Casas também. Está praticamente certo com o Paulo Guedes, com o Queiroga, Ministro da Saúde, arranjar 2 bilhões para eles vencer esse momento. Agora, a saúde do Brasil sempre foi problemática. Eu concordo com o senhor, senhor presidente. Eu sou de faculdade federal. Eu fiz Unifesp, com muito orgulho, mas com muita luta também. Porque para nós, sempre, por ser uma faculdade federal, sempre faltou recurso, mas sempre sobrou muita condição humana. Né? E eu sento para falar aqui com o senhor, porque eu tenho certeza que eu tive os melhores professores que um médico pode ter. E eu pergunto para o senhor do serviço que o senhor foi tratado, porque entende-se que quando a gente tem um serviço de saúde que é de alguma forma ligado a um sistema de educação, ele tem uma condição de oferecer um serviço um pouco melhor para esses pacientes. Né? Então, eu contando isso para o senhor, eu gostaria de perguntar para o senhor, existe algum projeto para tentar trazer esse nível de atendimento de uma forma a uniformizar, né, essa qualidade de atendimento que o senhor teve, mas não só para a pessoa que está lá em Juiz de Fora, mas para a pessoa que está numa cidade do interior, que muitas vezes tem que se deslocar, né? Eu pergunto até para o senhor, porque dentro de São Paulo, algumas cidades até falta raio-x, faltam coisas assim, extremamente básicas, e muitas vezes se a gente tivesse uma condição de ensino médico sendo priorizado ou tendo uma atenção um pouco maior, né, provavelmente a gente conseguiria dessa forma melhorar as duas coisas, tanto o ensino médico quanto o atendimento para os pacientes.
que o senhor imagina, né, de fazer nessa situação? Olha só, questão de aparelhamento dos hospitais. A Covid deixou um legado. Nós gastamos em 2020 700 bilhões de reais na questão da Covid, aí incluído reaparelhamento de hospitais, leitos de UTIs, então ficou esse legado. Quando eu me elegi, tinha aqui os mais médicos cubanos. Quando eu assumi, eles foram embora, que pese ter alguns médicos mesmo, mas a grande maioria não sabia nada de medicina ali. Tá? Nós criamos o Mais Médicos pelo Brasil. Eu não tenho o valor de cabeça aqui, então de 4 mil médicos a mais para o Brasil. Então fizemos essa parte na saúde também. Tem reclamações? Tem. Mas nós melhoramos muita coisa, como os ralos que existem em todo o serviço público. Nós estamos com o governo há 3 anos e meio sem corrupção, tá? Dado ao critério, as pessoas que a gente bota lá. Mas repare, o Ministério da Saúde, o orçamento diário está na casa de 500 milhões de reais. É uma coisa monstruosa aqui no Brasil. Represou-se muita coisa por ocasião da pandemia, só se falava em Covid. Muita gente morreu de coração, outros problemas lá que seria salvo se tivesse feito o tratamento mais cedo. Praticamente está vencido, no meu entender, a questão da Covid. A gente vai ter que aprender a conviver com isso, como eu dizia lá atrás. Os números de óbitos caíram bastante no Tocantins aí e começa a voltar, não digo a normalidade, a uma nova ação, né, como você bem sugeriu aí, para a gente ver o que a gente pode fazer nessa área, melhorando esse atendimento. Eu acredito que com esses programas Mais Médicos, com reaparamento de hospitais, alguns pedem para a gente reabrir os cursos de medicina. Lá atrás abriu-se a porteira, fazendo médico sair para tudo quanto é lugar. Não, isso não é bem-vindo, porque você começa a formar em série, não dá certo. Seguramos bastante essa questão. Seguramos também, quase que o Congresso derruba um veto nosso. Nós vetamos a questão do revalida feita por particulares também, que pese boas universidades particulares, mas teríamos aquela que ia simplesmente carimbar o diploma de pessoas formadas lá fora. O revalida continua, nós reabrimos o revalida no Brasil, a aprovação está um pouco acima da casa dos 5%, como é feito no mundo todo. Então, o que eu posso falar de medicina, de saúde para você é isso no momento. Existe uma conversa entre a Presidência da República, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, para, por exemplo, a questão da especialização do médico. Eu falo para o senhor por conta da residência médica. Hoje nós não temos, aparentemente, o número de vagas de residência para acolher todos os médicos que se formam. Isso cria um outro tipo de crise, um afunilamento. O sujeito se forma e, às vezes, ele tem que lutar com um nível de provas, por exemplo, para passar num exame de residência, onde a nota mínima é 9. Claro, todo mundo merece um médico nota 10, mas a gente está falando de uma prova para o sujeito entrar no programa de residência. E a residência médica, presidente, ela depende tanto da educação quanto da saúde, né? Eu gostaria de perguntar para o senhor se existe uma conversa, né, em conjunto isso, com esse olhar, porque diferente de outras profissões, o médico ele precisa da especialização, né? Ele é solicitado como especialista. Veja, o senhor foi atendido por um especialista. Eu sou um médico especialista, tenho 2 especialidades, e isso é muito importante, não só para o atendimento das pessoas, mas para o sucesso do profissional que se sente estimulado a continuar atendendo. Olha, existe conversa, existe. O que eu faço em momentos com uma pergunta como essa? Eu ligo para o ministro, dificilmente não me atende qualquer hora do dia ou da noite. Explicaria para você. O que para você? Nós ficamos praticamente parados 2 anos. Um governo que nunca enfrentou tantos problemas como o nosso. Covid, 2 anos parado, seca, guerra, inflação, etc. Estaria melhor a nossa saúde se não tivéssemos esse imprevisto que recaiu sobre o mundo todo. Eu já pedi para o assessor meu ligar para o Queiroga para me responder essa pergunta a você, até que não tem problema, eu não saber não tem, não é demérito nenhum, tá? Eu não vou falar o que não sei aqui para tentar dar uma evasiva para você aí. Então falo com o Queiroga, liga o Queiroga aí, tá? Como é que está a questão da residência no Brasil? Obrigado, presidente, enquanto isso, vamos fazer uma pergunta aqui que tem um cunho um pouco mais pessoal. O senhor é o primeiro presidente da República formado em educação física. E, além disso, o senhor atuou como atleta militar, diferentes categorias esportivas. O senhor foi paraquedista, entre outras. O senhor começou lá no Vale do Ribeira. Sim, aqui do lado. Não é dela. Começou no Vale do Ribeira. Como é que surgiu isso? Como é que surgiu a atividade física? O senhor se tornou um atleta.
Como é que surgiu a atividade física, a educação?